Diz-se que as penitências e austeridades ostentosas que se executam para ganhar respeito, honra e reverência estão no modo da paixão. Elas não são nem estáveis nem permanentes. E o sábio nunca busca o temporário, né? Quem é sábio busca o que é eterno. Tale mais, fala menos. Satkara mana pujartam tapodambena chaivadya kriyate taiha proktam rajasanchalam adruvam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 17, verso 18. Calma, Prabhupada explica, a gente entende. Às vezes se executa penitência e austeridade para atrair as pessoas e receber honra, que aparecer, né? Posar de bonzinho, de iluminado, desfrutar, né, Bimala? Não quer dar desfrute a Deus. Ele quer ele mesmo, ela mesma desfrutar. Tá. Vou ler de novo. Às vezes se executa penitência e austeridade para atrair as pessoas e receber honra, respeito e adoração dos outros. Fulano é muito bonzinho, fulano é muito boazinha. Então. As pessoas no mundo... Desculpem, tá, errei. Para de me pressionar. As pessoas no modo da paixão fazem arranjos para serem adoradas por subordinados e permitem que lhes lavem os pés e ofereçam-lhes riquezas. Considera-se que tais arranjos feitos artificialmente pela execução de penitências estão no modo da paixão. Os resultados são temporários. Podem continuar por algum tempo, mas não são permanentes. Ao sintoma. Pelo sintoma você conhece o que é temporário e o que é permanente. Não é assim? É tudo pelos sintomas. Ou ninguém pode julgar ninguém. Nem precisa. É só olhar o andar da carruagem. Que carruagem? A carruagem do corpo, que a alma está dentro como passageira. Considera-se que as penitências e austeridades executadas tolamente por meio de obstinada autotortura ou para destruir ou prejudicar os outros estão no modo da ignorância. Há casos de penitência tola empreendida por demônios como Hiranyakashipu, que executou penitências austeras para tornar-se imortal e matar os semideuses. Ele orou a Brahma para conseguir essas coisas, mas no final das contas foi morto pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Um dos hobbies de Deus é matar demônios, mas só os grandes. Submeter-se a penitências para lograr algo que é impossível está certamente no modo da ignorância. Conhecimento aqui, capítulo As Divisões da Fé. As divisões da fé. Pelos sintomas você conhece quem é quem e não é enganado por nada nem por ninguém. Considera-se que a doação que se dá como dever no tempo e lugar apropriados a uma pessoa digna e sem expectativa de recompensa é caridade no modo da bondade? Porque se você dá caridade a pessoas indignas, você incentiva o pecador a pecar mais. E aí é o tipo de caridade que leva para o inferno quem dá e quem recebe, né? O culpado e o incentivador, e o cúmplice, vira cúmplice. Na literatura védica recomenda-se que se dê caridade a uma pessoa ocupada em atividades transcendentais. Não há recomendação para dar caridade indiscriminadamente. A perfeição transcendental
Mas diz, deve-se fazer o bem sem olhar a quem. Tudo bem, se souber como fazer, pode fazer sim. Pode e deve. Uma maneira de fazer isso é oferecer os alimentos a Deus no altar e depois distribuir alimentos a toda e qualquer pessoa, ricos, pobres, necessitados. Pode-se, aliás, era o que Prabhupada queria, inundar o mundo inteiro com livros e Krishna Prasada, alimento que foi oferecido a Deus no altar. Esse tipo de caridade é a única caridade que liberta quem dá e quem recebe e pode fazer indiscriminadamente. Pode fazer no mundo inteiro. Aliás, repetindo, é o que Prabhupada queria. Inundar o mundo inteiro com livros e Krishna Prasada. A perfeição todo mundo é carente de Deus, Bima? É a maior carência que tem. A carência de consciência de Deus, Krishna. Por isso que Prabhupada trouxe um movimento internacional para a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente. E depois levou de novo para o Oriente, porque o Oriente também... O mundo inteiro está necessitado de consciência de Deus, Krishna. Tem tudo nesse mundo. A única coisa que está faltando nesse mundo são pessoas conscientes de Deus, Krishna. Mas voltando ao ponto aqui, não há recomendação para dar caridade indiscriminadamente. A perfeição transcendental é sempre uma coisa a considerar. Portanto, recomenda-se que se dê caridade em um lugar de peregrinação durante o eclipse lunar ou solar, ou no fim do mês, ou a um sacerdote brahmana qualificado, ou a um devoto de Deus no templo. Tais caridades devem ser dadas sem consideração da recompensa. Às vezes se dá caridade aos pobres por compaixão, mas se um homem pobre não merece ganhar caridade, então não há avanço transcendental. Incentiva o pecador a pecar, Em outras palavras, na literatura védica não se recomenda a caridade indiscriminadamente ou indiscriminada. E ponto final. Tá bom, já parei de falar. Peraí, deixa eu tomar água. Se dá caridade a uma pessoa indigna, imediatamente ela vai se drogar, comer carne, peixe, ovos. Que mais, Bima? Jogar, vai fazer tudo errado, fazer mais e mais pecados. E quem deu condições para ela pecar mais é quem acha que está fazendo o bem, Está fazendo mal para ela e para ele, para quem dá e para quem recebe. Mas tudo bem, o inferno sempre cabe mais um, pode ficar tranquilo. É que de boas intenções o inferno está cada vez mais cheio, mas tudo bem, sempre cabe mais um, pode ficar tranquilo. Tá, lê mais, fala menos. Tá, não ia parar, vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Onde nós paramos, hein? Nós estamos lendo a introdução ainda, Bima? Não lembra? Está marcado onde a gente parou, quer ver? No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna mais um. Mais um. Já começou no programa passado.
Aqui, ó. Tá aqui, ó. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna afirma que as pessoas menos inteligentes aceitam-no erroneamente como um homem como nós, e assim zombam dele. Aqui a Rainha Kunti confirma a mesma coisa. As almas rebeldes contra a autoridade do Senhor Krishna são menos inteligentes, está falando de nós. Almas rebeldes, iludidas e condicionadas. Tais pessoas são conhecidas como demônios. Os demônios não podem reconhecer a autoridade do Senhor Krishna. Quando o próprio Senhor Krishna aparece entre nós como Rama, Nrsimha, Varaha, ou em sua forma original como Krishna, ele executa muitas atividades maravilhosas que são humanamente impossíveis de serem executadas. Como encontramos no 10º canto do Śrīmad Bhagavatam, o Senhor Krishna, desde os dias em que estava no colo de sua mãe, exibiu suas atividades humanamente impossíveis. Ele matou a bruxa Putana, embora ela tivesse untado seus seios com veneno para matá-lo. O Senhor mamou... Aqui vai uma péssima notícia para os ateístas e materialistas. Deus não pode... Eles querem matar Deus, mas Deus não pode ser morto porque Ele é eterno, primordial, sempre existente, não nascido. Tá, e a bruxa... Ele matou a bruxa Putana, embora ela tivesse untado seus seios com veneno para matá-lo. O Senhor Krishna mamou em seus seios como um bebê normal e sugou a sua própria vida também. Da mesma forma, ele ergueu a colina de Govardhana, assim como um menino arranca um cogumelo, e a manteve suspensa por vários dias consecutivos, simplesmente para dar proteção aos residentes de Vrindavana. Fez a montanha virar um guarda-chuva. Essas são algumas das atividades sobre-humanas do Senhor Krishna, descritas nas obras védicas autorizadas, tais como os Puranas, os Itihasas e os Upanishads. Ele apresentou instruções maravilhosas na forma do Bhagavad Gita, exibiu capacidade extraordinária como herói, chefe de família, como mestre e como renunciante. Ele é aceito como a suprema personalidade de Deus por autoridades competentes, tais como Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, Ramanuja, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishwanatha Chakravarti, Bhaktisiddhanta Saraswati e todas as outras autoridades das linhas de sucessão discipular dos devotos de Deus. Ele próprio se declarou como tal em muitas partes das escrituras autênticas. E ainda assim há uma classe de homens com mentalidade demoníaca que sempre reluta em aceitar o Senhor Krishna como a suprema verdade absoluta. Isso se deve em parte ao seu pobre fundo de conhecimento e em parte à sua teimosa obstinação, a qual resulta de diversos erros no passado e no presente. Tais pessoas não puderam reconhecer o Senhor Shri Krishna, nem mesmo quando ele esteve presente diante deles. Peraí, não estava pensando em tomar água. Tais pessoas não puderam reconhecer o Senhor Shri Krishna, nem mesmo quando ele esteve presente diante delas. Outra dificuldade é que aqueles que dependem de seus sentidos imperfeitos não podem conhecê-lo como o Senhor Supremo. Tais pessoas são como os cientistas modernos. Eles querem saber tudo através de seu conhecimento experimental, mas não é possível conhecer a pessoa suprema Krishna através do conhecimento experimental imperfeito.
com sentidos imperfeitos, eles adquirem conhecimento imperfeito. Com conhecimento imperfeito, eles se enganam, e enganados passam a enganar os outros. É assim que a banda toca, né? Aqui, Krishna é descrito como Adokshaja. Em português, aquele que está além do alcance do conhecimento experimental. Todos os nossos sentidos são imperfeitos. Alegamos que observamos tudo e qualquer coisa, mas devemos admitir que só podemos observar algo sob certas condições materiais, as quais também estão além do nosso controle. O Senhor Krishna está além da observação e da percepção dos sentidos. A rainha Kunti aceita essa deficiência da alma condicionada, especialmente da classe feminina, que é menos inteligente. Para aqueles que são menos inteligentes, é preciso que existam tais coisas como templos, mesquitas ou igrejas, para que eles possam, nesses lugares sagrados, começar a reconhecer a supremacia do Senhor Krishna e ouvir sobre ele da parte das autoridades. Para os homens menos inteligentes, este começo de vida espiritual é essencial, e só os tolos depreciam o estabelecimento de tais lugares de adoração que são necessários para a elevação do padrão de atributos espirituais da massa popular. Prostrar-se diante da autoridade do Senhor Krishna, como se faz geralmente nos templos, mesquitas ou igrejas, é tão benéfico para as pessoas menos inteligentes como meditar em Krishna através do serviço ativo o é para os devotos avançados. A mulher mais inteligente. Tu vens pessoalmente para propagar a ciência transcendental do serviço prático e amoroso aos corações dos transcendentalistas avançados e dos especuladores mentais, que têm pureza por serem capazes de discriminar entre matéria e espírito. Como então podemos nós, mulheres, conhecer-te perfeitamente? Śrīmad Bhagavatam 1.8.20. Mesmo o maior dos especuladores filosóficos não pode ter acesso à região do Senhor Krishna. Nos Upanishads se diz que a verdade suprema, a absoluta personalidade de Deus, Krishna, está além do alcance do poder de pensamento do maior dos filósofos. Como tal, nem uma grande erudição, nem o maior dos cérebros podem conhecê-lo. Isso só é possível para aquele que obtém a sua misericórdia. Outros poderão continuar pensando sobre ele durante anos seguidos e, não obstante, ele permanecerá incognoscível. Esse mesmo fato é corroborado pela rainha, que está desempenhando o papel de uma mulher inocente. As mulheres em geral são incapazes de especular como os filósofos, mas o Senhor Krishna as abençoa porque elas acreditam de imediato na superioridade e na onipotência do Senhor Krishna e assim oferecem reverências sem reservas. O Senhor Krishna é tão generoso que não mostra favores especiais apenas para os grandes filósofos. Ele conhece a sinceridade do propósito. Unicamente por essa razão as mulheres geralmente se congregam em maior número em qualquer tipo de cerimônia religiosa. Em todos os países e em todas as seitas religiosas, parece que as mulheres têm mais interesse do que os homens. Essa simplicidade no aceitar da autoridade do Senhor Krishna é mais eficaz do que o fervor religioso ostentoso e carente de sinceridade. Kunti Devi orou ao Senhor Krishna muito submissamente
E esse é o sintoma de um devoto de Deus. Já parei. Não é fácil não, hein? Tá bom, para aqui, peraí, deixa eu anotar aqui. Ctrl D. Kunti Devi orou ao Senhor Krishna muito. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela, Bimala. Não falei? Tá, então agora falei. Então você clica aí, o quinto link. O quinto link é o link do Bhagavad Gita como ele é, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os três. O de luxo fica com você, o de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar, e o econômico você dá de presente ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Não lembro, Bímola. Ensinamentos da Rainha Kunti, tá lá. Está lá na lista. Eu não lembro, estou falando que eu não lembro. O néctar da devoção, peraí. Cinco, 6, 7, 8, 9. É o nome, é o nono link, não é? 10, 5, 6, 7, 8, 9. Ensinamentos da Rainha Kunti é o nono link, tá bom? Então tá bom. Se não achar, fale com a gente. Combinado? Então tá combinado. Como vai falar com a gente? pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Já esqueci. Minha cabecinha de pano, Bíblia. Então fala você. Dá também. Deu certinho. 6, 7, 8, 9. É o nono link, Bíblia. Nono link. Tá bom? Vê se não esquece. E agora, agenda. Tá, se não achar os links, fale com a gente, já falei. Então vamos lá na agenda. O que tem na agenda aqui? Peraí, não tem nada. Apertar F5. Nunca está atualizada essa agenda, hein, Bímola? Socorro, Krishna. Que cruz pesada. Eu tenho que te lembrar de tudo. Tá aqui, apareceu. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai.
Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais, hein? Tem aniversário neste sábado, dia 14, Bímola. Sabe quem está fazendo aniversário? É o nosso querido ouvinte Eliseu Lemos, de Florianópolis. Então, canta parabéns aí para ele. Eu vou cantar? Tá bom, então eu vou cantar. Nós não somos... não vou cantar, é você que vai cantar. Então canta aí, ué. Você está esperando? Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Eliseu, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, tá bom? Gente boa, então tá bom. Muito obrigado pela audiência aí em Florianópolis. E mais uma vez, parabéns. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, calma, estou vendo aqui, descrição do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Sabadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, He Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein?
Calma, estou centralizando a letra aqui. Página 179. Peraí, deixa eu tomar água. Está acabando a água. Não precisa trazer um balde, não. Um copão já dá, Bímola. Paramos aqui na página 179. Vamos lá. Serviço prestado sem duplicidade aos sacerdotes brâmanas, às vacas, aos semideuses e a outras personalidades adoráveis, e completa satisfação com qualquer renda obtida em tal serviço, são as qualidades naturais dos artistas e trabalhadores, a classe baixa da sociedade védica. Quando a ordem social inteira está funcionando de modo correto, segundo os padrões védicos, todos ficam felizes e satisfeitos, embora os artistas e trabalhadores devam se satisfazer com qualquer renda que obtenham através de seu serviço. Eles jamais carecem das necessidades da vida, porque as outras ordens da sociedade, tais como os governantes e os comerciantes, têm de ser deveras generosas, e os sacerdotes brâmanas se destacam por serem os mais misericordiosos de todos. Portanto, se todas as classes sociais obedecerem aos preceitos védicos, haverá... Portanto, infelizmente tem o se, né? Se todas as classes sociais obedecerem aos preceitos védicos, haverá sob a guia da consciência de Deus, Krishna, uma vida nova e bem-aventurada para toda a sociedade humana. Então a única coisa que falta no mundo é pessoas conscientes de Deus, Krishna, para que isso aconteça. Por isso que Prabhupada trouxe o movimento internacional da consciência de Krishna, ou para a consciência de Krishna para o Ocidente, para que todos sejam conscientes de Deus, Krishna. Sujeira, desonestidade, ladroagem, infidelidade, altercação inútil, luxúria, ira e ambição constituem a natureza daqueles que estão na posição mais baixa, fora do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. E a maioria dos políticos, para não falar todos, se enquadram nesses sintomas. Quando se diz regras materiais, deve haver algumas exceções. Posso continuar? Aqui o Senhor Krishna descreve aqueles que residem fora do científico sistema social chamado Varnashrama, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Na Europa e nos Estados Unidos vemos na prática que os padrões de limpeza são abomináveis, mesmo entre as pessoas ditas educadas. Ficar sem tomar banho e usar linguagem indecente são comuns. Na era moderna, as pessoas falam caprichosamente tudo o que querem, dispensando toda a autoridade, e há, por isso, pouquíssima veracidade ou verdadeira sabedoria. Do mesmo modo, tanto nos países capitalistas quanto nos comunistas, todo mundo, em nome de negócio, imposto ou crime deslavado, está ocupado ativamente em furtar e roubar de todos os demais. Em todo lugar você é roubado, né? Enganado. As pessoas não confiam no reino de Deus, nem em sua própria natureza eterna, e dessa maneira sua fé é muito fraca. Além disso, visto que não estão muito interessados na consciência de Deus, Krishna, os seres humanos modernos vivem discutindo, altercando
e lutando por questões absolutamente insignificantes relativas ao corpo material. Assim, diante da menor provocação, há imensas guerras e massacres. A luxúria, a ira e a ambição se tornaram, a bem dizer, ilimitadas em Kali Yuga. Os sintomas e características mencionados aqui podem ser observados em grande escala no mundo inteiro, onde quer que as pessoas tenham renegado o sistema de Varnashama. Devido aos hábitos pecaminosos tais como matança de animais, prática de sexo ilícito, intoxicação e jogos de azar, a grande maioria dos seres humanos se tornou Chandala, ou em português, intocável. Não violência, veracidade, honestidade, desejar a felicidade e bem-estar de todos os demais e estar livre da luxúria, ira e cobiça constituem os deveres de todos os membros da sociedade. A palavra Sarva Varnika indica que os princípios acima mencionados constituem a piedade geral, a qual todos os membros da sociedade devem observar, mesmo aqueles que estão fora do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Vemos na prática que mesmo nas sociedades que renegaram o sistema Varnashama, honram-se e estimulam-se os princípios citados acima. Tais princípios não constituem um caminho específico de liberação, senão que são virtudes perenes na sociedade humana. O membro 2 vezes nascido da sociedade obtém o segundo nascimento através da sequência de cerimônias purificatórias que culminam na iniciação Gayatri. Sendo chamado pelo mestre espiritual, ele deve residir no templo ou na casa do mestre espiritual e com a mente controlada estudar com atenção a literatura védica. O termo Dvija, ou 2 vezes nascido, aqui indica as 3 classes superiores a saber, os sacerdotes brahmanas, os governantes da cultura védica e os comerciantes da cultura védica, todos os quais recebem o mantra Gayatri, que significa o seu segundo nascimento através da iniciação transcendental. O primeiro nascimento é o biológico ou seminal e não indica necessariamente que a pessoa é inteligente ou iluminada. Um menino sacerdote brahmana, se qualificado, pode ser iniciado com o mantra Gayatri aos 12 anos e os governantes e comerciantes alguns anos mais tarde. A fim de se iluminar com o conhecimento transcendental, o menino reside na escola do mestre espiritual ou na casa do mestre espiritual. A Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, estabeleceu escolas no mundo inteiro e está lançando um grande apelo aos seres humanos civilizados para providenciar a educação conveniente de seus filhos. Todo menino e menina deve aprender a ser autocontrolado e deve se tornar iluminado através do estudo dos textos védicos autorizados. Dessa forma, ao contrário dos animais, insetos, peixes e aves ordinárias, um ser humano iluminado pode nascer 2 vezes e assim consumar a perfeição no conhecimento que conduz à liberação última. A palavra Anupuruya neste verso indica o sistema de sanskaras ou ritos purificatórios, a começar com o Garbhadana Sanskara,
ou a purificação do ato sexual. O Prabhupada sempre dizia, né? Pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos. Em geral, os artistas e trabalhadores, a classe baixa, e os que seguem e os que não seguem o sistema védico, não sentem atração por tais cerimônias purificatórias. Por isso permanecem destituídos de conhecimento sobre a vida transcendental e têm inveja do mestre espiritual autêntico. Aqueles que passaram por um processo sistemático de limpeza para tornar o seu caráter civilizado, abandonam a tendência de ser argumentadores e caprichosos e, em lugar disso, tornam-se submissos e ávidos por aprender na presença de um mestre espiritual autêntico. O estudante celibatário deve se vestir regularmente com um cinturão de palha e trajes de pele de veado. Deve usar o cabelo emaranhado, levar um cajado e um cântaro d'água e enfeitar-se com contas de aksha e um cordão sagrado. Levando na mão grama kusha pura, ele jamais deve aceitar um assento luxuoso ou sensual. Não deve polir os dentes sem necessidade. Tampouco deve alvejar ou passar roupas. A palavra adouta da vassa indica que o estudante celibatário, renunciado, não se preocupa em ter um sorriso cintilante para atrair o sexo oposto, nem dá muita atenção às suas roupas. Já vou parar. Não, estava interessante aqui, estava me interessando, viu? Vai explicar, né? Você não deixou, não dá tempo, mas ia explicar. Tudo de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Página 183, -2. Tá. Mas você que na página 183, -2, já falei. Não falei? Tá, agora falei então. De novo? Nossa, é hoje, hein? Página 183, -2. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho aqui. A senhora tem razão. Afinal, a senhora é a diretora, né? Eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Tá, então tá. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então... Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Calma, deixa eu centralizar a letra aqui. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos onde, hein? Na página 107.
Página 107. Peraí, deixa eu tomar água. Tá aqui, ó. Meu Senhor Krishna, sob vossas múltiplas encarnações em famílias de homens, de animais, de semideuses, de sábios, de seres aquáticos e assim por diante, matais todos os inimigos do mundo. Assim iluminais os mundos com conhecimento transcendental. Na era de Kali, ó Mahapurusha, às vezes apareceis sob uma encarnação disfarçada. Portanto, sois conhecido como Triuga, aquele que aparece em apenas 3 eras. Bhagavatam 7.9.38. 5. Do Krishna Jamala. Prabhupada cita uma linha aqui em português. Eu vou aparecer na terra sagrada de Navadvipa como o filho de Shaktidevi. 6. Do Vayu Purana. Em português, na era de Kali, ao inaugurar-se o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, hei de descer como o filho de Shaktidevi. 7. Do Brahma Jamala. Em português, calma, não me apressa não. Às vezes eu apareço pessoalmente na superfície do mundo, trajado como devoto. Especificamente apareço como filho de Shakti na Kali Yuga para iniciar o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. 8. Do Ananta Samhita. Em português, a pessoa suprema, o próprio Deus, Shri Krishna, que é a vida de Shrimati Radharani, e é o Senhor do Universo para criá-lo, mantê-lo e aniquilá-lo, aparece como Goura, ó Maheshwari. O Senhor Narayana, que domina o mundo transcendental, é pleno de 6 opulências. Ele é a personalidade de Deus, Krishna, o Senhor da deusa da fortuna. A personalidade de Deus, Krishna, é aquele que os Vedas, o Bhagavatam, os Upanishads e outros textos transcendentais descrevem como o todo absoluto. Ninguém é igual a ele. Ele quem? Ele Krishna, Bimala. Quem pode ser? O Todo-Poderoso, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus único, o Pai de todos, o cara lá de cima, o poderoso chefão. Acabou a água. O arquiteto do universo. Não, Brahma não é o arquiteto, Brahma é o mestre de obras. Às vezes, muita gente confunde o primeiro filho de Deus, Brahma, com Deus, porque Brahma criou este universo, né? Mas existem incontáveis universos. Espera aí, calma, deixa eu pôr água aqui. Se me apressa, eu derramo água aqui e complica. Vamos devagar porque estamos com pressa. A personalidade de Deus é aquele que os Vedas, o Bhagavatam, os Upanishads e outros textos transcendentais descrevem como o todo absoluto. Ninguém é igual a ele. Há inúmeras afirmações autorizadas nos Vedas a respeito do aspecto pessoal da verdade absoluta, Krishna. A seguir vão algumas delas. 1. Do Riki Samhita 1.22.20. Em português, a personalidade de Deus, Vishnu, é a verdade absoluta e Krishna é o Vishnu original. Então a personalidade de Deus, Vishnu, é a verdade absoluta cujos pés de lótus todos os semideuses sempre anseiam ver.
Assim como o Deus do Sol, ele penetra tudo com os raios de sua energia. Ele parece impessoal aos olhos imperfeitos. 2. Do Narayana Tarva Shira Upanishad, é somente de Narayana que tudo é gerado, e é ele apenas quem mantém tudo, e é nele apenas que tudo é aniquilado. Portanto, Narayana existe eternamente, e Krishna é o Narayana original. Tudo o que existe agora, ou o que for criado no futuro, nada mais é que Narayana, a deidade autêntica, e somente existe Narayana, e nada mais. 3. Do Narayana Upanishad, Narayana é a fonte de quem emanam todos os universos. 4. Do Hayashirsha Pancharatra, Hari é o Senhor Supremo. Hari em português é aquele que socorre os aflitos. Hari, socorro, Hari, essa cruz está me esmagando. Não, estou brincando, viu? Mas é verdade. Não, estou brincando. Vou ler de novo. Do Hayashirsha Pancharatra, em português, Hari é o Senhor Supremo. 5. Do Bhagavatam 11, 3, 34 e 35. Ó melhor dos sacerdotes brâmanas, por favor, fala-nos da posição de Narayana, que também é conhecido como Brahman e Paramatma. Ó rei, fica sabendo que não há causa para ele, apesar de ele ser a causa da criação, manutenção e aniquilação. Ele existe nos 3 estados de consciência, a saber, vigília, sonho e sono profundo, bem como além deles. Ele vivifica o corpo, os sentidos, o alento da vida e o coração, e desta forma eles se movem e fica sabendo que ele é o Supremo. Através de seu serviço, os devotos veem essa personalidade de Deus, Krishna, assim como os habitantes celestiais veem a personalidade do Sol. A suprema personalidade de Deus, Krishna, tem a sua forma eterna, que com olhos materiais ou por meio da especulação mental não pode ser vista. Somente mediante transcendental serviço prático e amoroso é que se pode compreender a forma transcendental do Senhor Krishna. Faz-se aqui uma comparação com os requisitos para se contemplar as características pessoais do Deus do Sol. O Deus do Sol é uma pessoa que, embora não seja visível aos nossos olhos, é vista dos planetas superiores pelos semideuses, cujos olhos são adequados para ver através do reluzente brilho solar que a rodeia. Cada planeta tem sua própria atmosfera de acordo com a influência do arranjo da natureza material. Portanto, é necessário ter um tipo específico de constituição física para atingir um planeta em particular. Talvez os habitantes da Terra consigam chegar à Lua, mas os habitantes do céu podem atingir inclusive a esfera ígnea chamada Sol. O que é impossível para o homem na Terra é fácil para os semideuses no céu devido a seus corpos diferentes. Semelhantemente, para ver o Senhor Supremo Krishna, é preciso ter os olhos transcendentais do serviço prático e amoroso a Ele. Aqueles que estão habituados a especular sobre a verdade absoluta em termos do pensamento científico experimental, sem referência à vibração transcendental Hare Krishna Hare Rama, não podem se aproximar da personalidade de Deus. A abordagem ascendente à verdade absoluta termina na compreensão do Brahman impessoal
e do Paramatma localizado, mas não da Suprema Personalidade Transcendental. Posso continuar? Aqueles que trilham os caminhos do conhecimento e da yoga adoram apenas a Ele, pois percebem-no como o Brahman pessoal e como o Paramatma localizado, Krishna. Aqueles que gostam de especulação mental, Jnana Marga, ou desejam meditar em yoga mística para encontrar a verdade absoluta, Krishna, devem aproximar-se respectivamente da refulgência impessoal do Senhor e de sua representação parcial. Tais pessoas não podem compreender a forma eterna do Senhor Krishna. Assim como ilustra o exemplo do Sol, pode-se compreender as glórias do Senhor Krishna por meio de diferentes modos de adoração. Narayana e Shri Krishna são a mesma personalidade de Deus, mas embora eles sejam idênticos, seus aspectos corpóreos são diferentes. Esta personalidade de Deus, Shri Krishna, tem 2 mãos e segura uma flauta, ao passo que a outra, Narayana, tem 4 mãos com búzio, disco, massa e lótus. Agora aqui explicar, Bimala. E a forma original de Deus é de 2 mãos. A forma de Narayana já é a expansão de Krishna. Tá, já parei de falar. Balarama é o segundo corpo de Deus. Tá, então vamos parar aqui e vamos ler de novo. No próximo programa a gente lê de novo esse verso. Página 112, tá bom? Espera aí, deixa eu ver se essa máquina burra para no lugar certo. É mais ou menos. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha.
Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Kripa Kori Kuru Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kori Kuru Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com Dediova. Moreia Vilas, Vilas com Dediova. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Kuru Nijadasi. Seva di Kuru Diye Kuru Nijadasi. Jaina Krishna dase koi enamora hoy. Jaina Krishna dase koi enamora hoy. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Janikani Chapapani Brahmahacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmahacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmahacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani,
Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai. Shri Maturadam Ki Jai. Shri Navadvipadam Ki Jai. Shri Jaganatapuridam Ki Jai. Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.